Será que eu tô ao vivo? Não sei se eu tô ao vivo. Eu acho que deu certo. Lana, eu tô ao vivo. Bom dia. Bom dia. Deixa eu ver se estão me ouvindo. Bom dia. Ao vivíssimo. Bom, então ótimo. Estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia. Esperar o pessoal entrar para a gente dar início ao nosso evangelho. Bom dia. Quem ainda não providenciou a água para ser fluidificada, dá tempo ainda, tá bom? Que a gente coloque nela, através do evangelho, dos ensinamentos do Cristo, os remédios, né, para nossa alma, para o nosso espírito. Bom dia, Rosália. Bom dia, Luci. Bom dia, sejam todas bem-vindas, bem-vindos a mais uma live do Evangelho. Bom dia. Bom dia. Então, gente, vamos dar início ao nosso Evangelho. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 28, que nos traz uma coletânea de preces, e nós vamos falar especificamente dos itens 36 e 37 deste capítulo, né, que tem como tema ação de graças depois de ter escapado de um perigo. Então, nós vamos ler o prefácio e vamos fazer a prece antes, tá? E depois a gente vai ler o prefácio, e depois do prefácio nós vamos às reflexões acerca dos ensinamentos, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, nos colocar numa posição confortável, deixando claro que ao fechar os olhos não é um ritual, é apenas uma ferramenta para que a gente possa se conectar melhor com a espiritualidade e assim fazermos a nossa prece. Amado Deus, Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior, te agradecemos a oportunidade de mais um dia estarmos aqui reunidos em Teu nome, buscando os esclarecimentos necessários para que possamos evoluir. Te agradecemos, Pai amado, por estarmos ainda aqui vivos nesta vida terrestre. Te pedimos perdão todas as vezes que não testemunhamos Teu nome em nossas vidas. Te pedimos pelos enfermos, por aqueles que se encontram acamados, por aqueles que se encontram nos hospitais, que a Tua misericórdia possa tocar o coração de cada um. Te pedimos e rogamos que permaneça conosco, juntos com os ceareiros do Cristo, hoje, agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, pessoal que está entrando, sejam bem-vindos, tá bom? A mais uma live do Evangelho no Lar. Quem não pegou sua água, ainda dá tempo para a gente poder fluidificá-las. Bom dia, Carol! Seja bem-vinda, meu bem. Então vamos iniciar o prefácio desse item, ele é muito curto,
né? Mas nós vamos fazendo, atrelando ele a outras obras, né, que a doutrina espírita nos traz. Então, o tema, o prefácio é o item 36 e nós vamos finalizar com a prece. Bom dia, Dezinha, bom dia, Naira, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Recebam todos o abraço fraterno de todos que fazem a Casa do Samaritano, tá bom? Então vamos lá, prefácio 36. Pelos perigos que corremos, Deus nos mostra que podemos, de um momento para o outro, ser chamados a prestar contas dos empregos que fizemos na vida. E Ele nos adverte, assim, para nos concentrarmos e nos emendarmos. Então, claramente aqui, os Espíritos, eles nos chamam a atenção sobre a fragilidade da nossa vida terrena. Né, sobre como nós somos vulneráveis, como nós, a qualquer momento, podemos ser chamados para prestar conta da oportunidade que estivemos aqui na Terra, de viver mais essa vida. Né? Então, atrelado a isso, eu peço permissão para que a gente possa fazer uma leitura, para que a gente tenha uma reflexão mais ampla, né, desse contexto. A questão 855 do Livro dos Espíritos, porque uma vez que estamos numa situação de perigo e somos libertados dela, ali está uma implantação da providência divina. Então, para que a gente possa entender melhor o porquê dessa providência, qual o objetivo, qual a finalidade dela, uma vez que ela não tem consequências diretas à nossa vida. Então, Kardec pergunta assim para os espíritos: qual a finalidade da providência ao fazer-nos correr perigos que não devem ter consequências? E os espíritos vão responder: quando tua vida se encontra em perigo, é essa uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviar do mal e te tornar melhor. Quando escapas a esse perigo, ainda sob influência do risco, porque passaste, pensas com maior ou menor intensidade sobre a ação ou menos forte, sobre a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, em te tornares melhor. O mau espírito retornando, digo mal, ele abre um parênteses, digo mal subentendendo o mal que ainda nele existe, quer dizer, assim como nós, seres encarnados, pensantes, estamos aqui com uma consciência e temos essa oportunidade de nos melhorarmos, de nos emendarmos através do cultivo, né, da benevolência, dos bons pensamentos. Nós podemos assim trazer essa transformação para a gente. Aquelas consciências que se encontram desencarnadas também têm essa oportunidade. Então, quando ele se refere a mau espírito, ele está subentendendo um mal que ainda existe, mas que não é permanente neles, que pode ser transformado, que pode ser transmutado. Então, continuando. Pensas que escaparás da mesma maneira de outros perigos e deixas que as tuas paixões se desencadeiem de novo. Pelos perigos que correis, Deus vos recorda a vossa fraqueza e a fragilidade de vossa existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, veremos que na maioria das vezes as consequências foram a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte para refletirdes sobre vós mesmos e vos emendardes. A gente só pode refletir quando a gente faz essa viagem interna. Só é através do autoconhecimento que a gente pode entrar nessa reflexão profunda sobre as mensagens advindas do céu. Então, de fato, gente, aqui as situações de perigo, ela nos faz repensar
a maneira como estamos conduzindo a nossa vida, a maneira em que estamos usufruindo dessa oportunidade reencarnatória, para que assim a gente possa avaliar se de fato o que nós estamos fazendo é o melhor que nós temos enquanto filhos do Criador ou não. Então, o Evangelho, por mais que ele tenha sido escrito, né, em 1864, ou foi 1865, eu não sei bem, se eu estiver errada, me corrijam aí nos comentários, tá? Que ele é muito atual, né? Então, tudo nos estudos do Evangelho dá pra gente fazer um paralelo com os dias atuais. Então, se a gente parar para pensar, o momento que nós vivemos de pandemia, né, com esse vírus, com essa instabilidade que todos nós vivemos ainda, né, mas que com a chegada da vacina, vamos ver aí o que Deus tem a nos trazer de mensagem, né, com isso. Esses dias atuais é um convite também que nós estamos tendo para repensar as nossas atitudes, né? Diante do risco que todos nós estamos correndo, de perder não só a nossa vida, mas de perder também a vida daqueles entes queridos, das pessoas que nós amamos, né, por conta de uma contaminação. Então, nós estamos sendo convidados a refletir como nós estamos conduzindo a nossa vida neste momento. E certamente, se a gente tiver uma visão mais ampla disso, isso não veio do nada, né? Isso não veio do nada, isso não veio em vão. O perigo do vírus, a possibilidade de uma hora para outra, nós retornarmos, né, à nossa casa, de nós retornarmos ao plano espiritual, fizeram, ou até mesmo, desculpa o termo, mas obrigaram algumas pessoas a voltar-se para dentro e buscar entender qual a sua responsabilidade de estar aqui, né? Qual a sua responsabilidade individual, intransferível, e qual a sua responsabilidade diante do coletivo, né? Então, é essa mensagem, né, que Deus traz dentro desse contexto em que todos nós aqui na Terra estamos inseridos, né? A espiritualidade muito sábia que né, quando diz que nada é em vão. Será se a gente for analisar de fato, Deus tão bondoso, fonte de amor, de bondade, ele permitiria que nós corrêssemos perigos, mesmo que não houvesse uma consequência direta à nossa vida? Será se ele nos colocaria nessa situação em vão? Se não fosse para trazer um ensinamento, se não fosse para trazer uma mensagem de paz? Mas nós, seres humanos ainda, espíritos, estamos engateando ainda nesse processo de evolução, né? Espíritos ignorantes que ainda somos, né? A gente tem a tendência de retribuir nessas situações de perigo as mensagens advindas do céu com aflição, com barulho, com ruído, e a gente não se atenta a verdadeiramente qual é a mensagem de Deus para nós. E isso me fez lembrar que Emmanuel, na Bíblia do Caminho, né, no texto xavieriano que ele fez na questão, se eu não me engano, questão 1, né, desse texto, dessa Bíblia do Caminho, que tem lá uma coletânea de mensagem, né, desses espíritos que Chico Xavier era canal, né, era instrumento para trazer essas mensagens de paz para a gente. Tem nessa questão 1, que tem o título Espera Servindo, Emmanuel nos chama a atenção sobre a questão da gente não revidar o céu, né, nas situações, nos tempos nublados, revidar os céus com esses ruídos, com esses barulhos, porque esses ruídos e esses barulhos, eles causam um desequilíbrio, impedem esse amparo amoroso e de paz que Deus tem conosco. Então eu vou ler só o item 11 e 12 para a gente não se estender muito. Então ele diz assim,
Nos dias nublados de mudança e desencanto, recorda que o auxílio da vida superior está chegando às tuas áreas de atividade e expectativa. Aí vem o que eu disse para vocês agora há pouco. Não respondas ao céu com barulho de aflição. Ruído e desequilíbrio impedem o amparo do amor e a mensagem de paz. Apenas espera servindo. Na luz da esperança e pelas bênçãos do teu próprio serviço, Deus te socorrerá. Então, o que falta a nós é termos esse merecimento de adentrar essas portas do céu. Construirmos esse merecimento de estreitar esse laço com Deus, né? Porque as portas do céu, elas nunca estiveram fechadas para nós. Nós nunca precisamos, de fato, de intermediários para que a gente possa ter acesso a esse Deus vivo, né? Esse Deus de amor. Basta só nós construirmos condições para que a gente possa chegar até Ele. Então, quando a gente permite estreitar esses laços, quando nós nos colocamos receptivos a essas mensagens, nós nos tornamos aptos para compreendê-la e assim agradecê-la. Quantos e quantos de vocês que estão aí acompanhando numa situação de perigo, né? Numa situação em que vocês podem ali perder a vida, né? Essa vida terrena, a gente lembra de agradecer, né? A gente lembra de entender, de interpretar essa mensagem, né? A gente lembra de buscar entender o que realmente Deus quer de nós, né? É muito difícil para nós, mas quando a gente se coloca no esforço, a gente consegue, né, criar esse hábito. Essa semana que passou, eu fiquei com uma passagem, né, do Evangelho de Lucas muito preso à minha mente. E eu não estava conseguindo decodificar, eu não estava conseguindo interpretar isso, porque que essa mensagem estava pairando aqui na minha mente de uma forma muito forte, né? E aí eu estava estudando o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 41, em que fala sobre a história do cego de Jericó, né? Eu até coloquei uma mensagem em um grupo, né, que veio intuitivamente para eu colocar, e eu coloquei falando sobre esse cego de Jericó. E eu não estava entendendo qual era a mensagem, né? E lá no Evangelho de Lucas é contado que o cego no meio daquela multidão era um mendigo e que gritava pela misericórdia de Deus, né, irritando até aqueles que estavam ali ao lado de Jesus, que estavam irritados. E Jesus, com toda a sua humildade, né, com todo o seu carisma que só ele tinha, ele se aproximou do cego e perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego virou para ele e disse: Senhor, que eu veja. Então, Senhor, que eu entenda, né, que eu compreenda a tua mensagem, que eu compreenda as particularidades da mensagem durante todo o meu caminho de evolução. Porque o nosso grande exercício aqui na Terra, enquanto seres humanos, é enxergar aquilo que não é visível aos nossos olhos, né? Nós temos uma tendência natural, por estarmos na matéria, de acreditar somente naquilo que nós vemos, que os nossos olhos físicos têm a capacidade de ver. Mas que, na verdade, as mensagens de Deus, elas vêm assim, porque Deus em tudo está. Deus está no outro, Deus está na natureza, Deus está nos animais. Então, Deus está o tempo todo emitindo mensagem para a gente. E será se nós estamos abertos a isso, né? Essa é a grande indagação que a gente faz. Então, nós temos essa tendência, esse desafio de sentir essas mensagens, de internalizar essa mensagem. Porque não há outro caminho que não seja aquele que usamos da nossa liberdade de cumprir os nossos deveres diante daquilo que a nossa consciência já nos apresenta. Nós já temos uma caminhada, na verdade, nós já temos
um processo, né, que já ele tá em construção, mas já tem alguma coisa construída. Então, a nossa consciência, né, que é onde está as leis de Deus, ela já nos apresenta onde é que nós temos que servir, o que é que nós temos que fazer, né? Cabe só a gente, como é que se diz, fazer a manutenção disso para que a gente possa captar essas mensagens advindas do céu. E quando a gente tem essa libertação de servir, né, mesmo que seja numa situação de perigo, que eu me coloque na postura de esforço. Bom dia, Nazaré. Bom dia. Seja bem-vinda, tá? Que eu me coloque numa postura de esforço, né, para praticar a benevolência, para purificar o meu coração, para purificar os meus pensamentos, né, de me autoconhecer, de buscar fazer essa viagem interna, de me conhecer, porque eu me conhecendo, né, eu desembotando as minhas potencialidades, as mais altas potencialidades, eu posso estar também irradiando para o coletivo, ajudando o meu próximo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então não tem outra realização de progresso que não seja através desse autoconhecimento, de buscar a sua responsabilidade diante da vida, diante dessa existência. E que quando eu faço isso, quando eu me coloco nessa postura de esforço, eu posso de fato vivenciar aquela máxima que Jesus traz no Evangelho. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Muito obrigada a vocês. Eu comecei um pouquinho antes, o nosso tempo está esgotando, tá, do Evangelho. Espero ter contribuído aqui um pouquinho, que alguma coisa que eu tenha dito toque os corações de vocês, porque eu fiz realmente ancorada nesse amor divino. E para que a gente possa finalizar a nossa live do Evangelho, vamos fazer a prece do item 37, sugerida aqui pelos Espíritos, tá bom? Então vamos lá. Meu Deus e vós, meu anjo guardião, eu vos agradeço pelo socorro que me enviaste no perigo que me ameaçou. Que esse perigo seja para mim uma advertência e que ele me esclareça sobre as faltas que puderam me atrair. Compreendo, Senhor, que a minha vida está em vossas mãos e que podeis me retirar quando vos aprouver. Inspirai-me pelos bons espíritos que me assistem o pensamento de empregar utilmente o tempo que me concedeis ainda neste mundo. Meu anjo guardião, sustentai-me na resolução que tomo de reparar os meus erros e de fazer todo o bem que estiver em meu poder, a fim de chegar menos carregado de imperfeições no mundo dos espíritos, quando aprouver a Deus de me chamar. Então, que Jesus abençoe todos vocês que estiveram, aqueles que não puderam, por algum motivo, estar aqui conosco, que vão assistir posteriormente. Que a espiritualidade amiga possa derramar em vossos lares o amor, esse amor divino, essa paz. Gratidão por estarem aqui comigo e até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, tá, gente? Muito obrigada. Gente, eu queria saber como é que eu saio. Ai, Jesus. Deixa eu ver aqui.